Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Me chamo Guilherme Coutinho e antes de iniciarmos essa série sobre o Sermão do Monte, descrito em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, não se esqueça de se inscrever no canal e, se você gostou, de curtir o vídeo, de comentar e de compartilhar com seus amigos. Assim você vai estar ajudando o canal, também vai estar evangelizando pessoas, mudando o vídeo de pessoas por meio da palavra de Deus. Antes de entrarmos no Sermão do Monte, nessa magnífica mensagem do Sermão do Monte, precisamos entender o contexto em que esse sermão está inserido. Ele começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7. Mas antes do capítulo 5 tem o capítulo 1, 2, 3, 4. Tem o livro de Mateus. Tem um contexto por trás disso. Esse vídeo aqui eu quero fazer somente uma introdução. Antes de entrarmos na mensagem do Sermão do Monte, mesmo que vai ser no próximo vídeo, nesse vídeo eu quero fazer uma pequena introdução sobre o Sermão do Monte, sobre o livro de Mateus, sobre o Evangelho de Mateus. Para isso, separei dois contextos, o contexto bíblico e o contexto político daquela época. Vamos primeiro no contexto bíblico. Bom, esse Sermão do Monte está situado apenas em Mateus. Lucas cita algumas partes, uma parte ou outra, mas na sua íntegra ele está escrito inteiramente em Mateus. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Bom, esse Sermão do Monte foi o sermão mais mal interpretado da Bíblia, do Novo Testamento. Ele já foi interpretado literalmente. Achavam que para você ser salvo você tinha que cumprir esses pré-requisitos, que eram regras de Deus, e para você ser salvo você teria que cumprir cada regra dessa. Também foi interpretado de forma futurística, de que só depois da vinda de Cristo poderíamos cumprir essas exigências, essas regras de Deus. Mas para entendermos esse Sermão do Monte, para não cometermos os mesmos erros que as pessoas, que nossos antepassados cometeram ao interpretar esse sermão, precisamos ler todo o contexto. Por quê? Porque ao isolar o texto, nós damos ao texto um sentido que não é o que o autor do texto, Mateus no caso, quis transmitir. O princípio básico, da regra básica da hermenêutica: texto sem contexto, pretexto para heresia. Então, quando isolamos um versículo, quando isolamos um texto, esse texto ele pode perder o seu sentido original, seu sentido inicial. O sentido do texto é de acordo com o autor do texto. O que Mateus quis dizer, ou o que Jesus quis dizer quando começou a pregar o Sermão do Monte. O que estava acontecendo quando Jesus começou a pregar o Sermão do Monte? Então precisamos olhar todo esse contexto. Contexto bíblico primeiro. Mateus é o primeiro evangelho. Entre os 4 evangelhos, Mateus é o primeiro evangelho a ser escrito. Foi escrito aí por volta do ano 50 depois de Cristo, provavelmente. Não se sabe ao certo, mas provavelmente por volta do ano 50 depois de Cristo. Entre os 4 evangelhos, Mateus é o evangelho que mais faz citações, mais faz alusões ao Antigo Testamento. 129 citações do Antigo Testamento. Por que Mateus é o primeiro livro da Bíblia? E por que Mateus descreve o Sermão do Monte na íntegra, por completo, e os outros 4 evangelhos não? Tem um propósito para isso. Qual o objetivo de Mateus? O objetivo de Mateus é provar que Jesus Cristo, aquele Jesus, o Nazareno, era o Messias sonhado, o Messias esperado, o Messias aguardado. Ele era o Messias. E como Mateus faz isso? Ele pega as ações de Jesus, as citações de Jesus sobre o Antigo Testamento e começa a mostrar dentro do Antigo Testamento que Jesus Cristo preenche todos os requisitos descritos no Antigo Testamento que o Messias deveria preencher. Mateus prova pelo seu evangelho que todas as promessas acerca do Messias foi cumprida em Jesus Cristo. Aquele Jesus que foi morto e foi crucificado, que foi rejeitado. Mateus escreve aí por volta de 15 anos depois da morte de Cristo. E o objetivo de Mateus é mostrar para os judeus que Jesus Cristo, aquele Jesus que eles rejeitaram, era o Messias que eles esperavam. Então Mateus começa o seu ministério, começa o seu evangelho, provando que Jesus Cristo é, de fato, o Messias.
Esse era o objetivo do Evangelho de Mateus. Qual era o outro objetivo de Mateus? Mostrar que Deus quebrou o seu silêncio profético. Lembrando que desde Malaquias a João Batista, que foi o último profeta, houve 400 anos de silêncio. Deus não falava mais com o seu povo há 400 anos. E Mateus mostra aí no seu evangelho que Deus ali quebrou o seu silêncio. Por meio de seu filho Jesus, ele quebrou o seu silêncio. Ele começou a falar novamente com o seu povo. Ele voltou a falar com o seu povo. Não mais por meio de profetas, mas por meio do seu próprio filho, o Messias. O Messias veio e quebrou o silêncio de Deus. Deus falou novamente com o seu povo por meio do Messias. Quando Cristo começa a fazer citações do Antigo Testamento, era para os judeus olharem para Cristo, ao ouvirem ele, era para os judeus, os fariseus, os escribas, os judeus, na mesma hora reconhecer que ele era o Messias. Quando Cristo citava o Antigo Testamento, uma promessa a respeito do Messias que estava se cumprindo nele, o objetivo ali era que os judeus reconhecessem que ele era o Messias. Quando Jesus Cristo curava, o objetivo ali era que os judeus reconhecessem que ele era o Messias. Então Mateus descreve esses eventos, não em ordem cronológica, mas ele descreve esses exemplos, essas ações de Cristo para mostrar, para provar que ele era o Messias. Esse era o objetivo de Mateus ao escrever o Evangelho. Ele escreve para os judeus, é o evangelho mais judaico dentre os 4 evangelhos, e o objetivo dele era mostrar que Jesus Cristo era, de fato, o Messias. Outro contexto é o contexto político. O que os judeus esperavam? O que eles aguardavam? Qual a visão dos judeus, dos fariseus, dos escribas, de todos os judeus a respeito do Messias? Bom, os judeus esperavam o Messias político e militar. Eles esperavam que o Messias viesse, guerreasse contra César, expulsasse os romanos, restaurasse o reino de Israel e desse glórias a Israel maiores do que no tempo de Davi e de Salomão. Essa era a visão do Messias. Essa era a visão judaica do Messias naquela época. Esse era o contexto que Cristo chega. Cristo chega dentro desse contexto, dessa visão ampla dos judeus, essa visão errada do Messias, que o Messias era um líder político e militar, que expulsaria os romanos, libertaria eles dos romanos, do jugo dos romanos, e restaurasse ali o reino de Israel, dando glórias e honras a Israel. E quando Cristo chega, um humilde filho de José, um nazareno, eles olham para Jesus e veem que Jesus não preenche esses requisitos que eles tanto esperavam. Ele não era um líder político nem militar. Ele não promovia ali uma reforma política nem militar, mas ele promovia ali uma reforma interior. Cristo veio para mudar caráter, para mudar pessoas de dentro para fora. E eles não conseguiam entender isso, que o objetivo do Messias era mudar, transformar, converter o seu povo dos seus maus caminhos. O povo havia se desviado da palavra de Deus, estavam longe de Deus, confessavam Deus com as suas bocas, mas o seu coração, os seus corações estavam longe de Deus. Mas os judeus esperavam um líder político e militar. Até hoje eles esperam um líder político e militar. Esse líder virá, mas não será Cristo, não será o Messias, pois o Messias já veio, que é Jesus Cristo. Mas esse líder político que virá e vai restaurar o reino de Israel será o anticristo. O Messias que eles esperam hoje, quando vier, vai ser o anticristo. Eles receberão o anticristo com todas as honras e glórias, achando que ele é o Messias. Por quê? Porque seu coração é endurecido e eles esperam um Messias ali político e militar. E Cristo vem e não ressalta e não preenche esse requisito que eles tanto esperavam. Cristo chega totalmente ao contrário do que eles esperavam, e Cristo começa ali a exaltar não os fariseus, não os escribas, não os poderosos, nem os ricos, mas ele começa a exaltar ali os pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. Cristo vai tudo
vai contra tudo que eles acreditavam, que eles achavam, tinham por certo. O objetivo central ali do Sermão do Monte é mostrar a verdadeira justiça. Cristo disse no verso 20, capítulo 5, verso 20, que se de maneira nenhuma a justiça dos discípulos, dos seus seguidores, não excedesse a justiça dos fariseus e dos escribas, jamais entraria no reino dos céus. Então esse é o objetivo, e a chave hermenêutica de interpretação do Sermão do Monte é o verso 20, que diz dessa maneira, que se a justiça deles, dos discípulos, dos seguidores de Cristo, não excedesse a justiça dos fariseus, jamais entraria no reino dos céus. Esse é o objetivo central, esse é o propósito do Sermão do Monte, mostrar a verdadeira justiça, a justiça espiritual, a justiça que vem de dentro, a verdadeira mudança que vem de dentro para fora. Não é os que sorriem, que são bem-aventurados, que são felizes, mas os verdadeiros, os felizes, os bem-aventurados, são aqueles que choram, porque serão consolados. Ele diz, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os humildes, os pobres. Imagina os judeus, os fariseus ouvindo isso de Cristo. Imagina a decepção deles. Não é esse o Messias que eu quero, não é esse o Messias que eu espero. Você não é o Messias que eu quero. Os judeus olharam para Cristo, imagino eu, conjecturando eu aqui, que eles olharam para Cristo, vendo Cristo pregar o Sermão do Monte, exaltar ali os pobres, os humildes, os que choram. Eles olharam para Cristo e imaginaram, esse não é o Messias que eu quero. Não é esse Messias que eu espero. Eles esperavam um Messias político, um Messias militar, que expulsasse os romanos e estabelecesse ali o reino a Israel, com honras e glórias, como foi na época de Davi e como foi na época também de Salomão. Mas esse não era o propósito do Messias. Esse não é o propósito do Messias. Não foi o propósito do Messias. Cristo veio para chamar pecadores ao arrependimento. Paulo disse isso. Paulo disse ainda um pouco mais, ele disse, dos quais eu sou o principal. Jesus disse, quando estava jantando na casa de Mateus, que ele não veio chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores, porque não se trata de médicos que estão sãos, mas sim os doentes. Todos, inclusive os fariseus, estavam enfermos, eram pecadores, e Cristo veio, o Messias veio chamar pecadores ao arrependimento. Amém? No próximo vídeo entraremos no capítulo 5 de Mateus, entraremos no Sermão do Monte, explicando cada bem-aventurança e todo o Sermão do Monte até o capítulo 7. Amém? Que Deus abençoe a todos.